Salve, meus irmãos em Cristo! Estamos aqui mais uma vez para trazer um tema relevante para a nossa caminhada terrena. E antes de darmos início à reflexão, vamos unir os nossos pensamentos em prece. Pai, de infinito amor e sabedoria, nos tragas as inspirações, que possamos estar aqui rodeados dos espíritos maiores de luz, que nos tragam as boas palavras, que nos tragam os bons entendimentos, para que possamos ser inspiração para a nossa família, comunidade e transformar através de uma reforma íntima, com extremo profunda reflexão e conhecimento do entendimento da nossa encarnação. Desejar nós agradecemos, Senhor, e pedimos que nos ampare durante todo este trabalho e a todos aqueles que irão assistir. Gratidão. Queridos irmãos, para o dia de hoje eu trouxe o tema sono e sonhos. Tão necessário para a nossa encarnação entender um pouco mais a ideia do nosso corpo e da nossa mente e do nosso espírito. Você já parou para pensar quanto tempo na vida terrena nós dormimos? Imaginem uma pessoa que chega aos 70, 80 anos de idade e que dorme em média 8 horas por dia e então fica em média 24 anos dormindo. Será que não há nada atrás dessa informação chamada sono? Será que não há algumas práticas ou alguns entendimentos que precisamos entender? Por exemplo, querido, entendermos que o sono é necessário para que o corpo e a mente diminuam essas atividades e os estímulos externos cada vez mais exagerados. Informações, telas, palavras, entendimentos que nos chegam pelos nossos 5 sentidos. Quando dormimos, cessamos todas estas atividades. E é o momento onde o cérebro consegue, então, também por uma recuperação. Sabemos também por estudos que o sono tem benefícios, atua na melhoria da função cerebral, ele repara as nossas células, ele trabalha o nosso sistema imunológico, senhores, e mais, nos dá energia e melhora a questão de menor riscos de doenças crônicas. O oposto disto, e a gente aprende as duras penas na jornada terrena, quando estamos passando por uma situação de estresse, por um luto, por algo que nos desafia a nossa qualidade de pensante, de ser um ser que reflete, de um ser que está conectado com a luz maior. E quando não dormimos, nós temos problemas como ansiedade, transtornos mentais, inclusive picos de depressão e melancolia. O nosso sistema imunológico fica mais baixo, ficamos extremamente irritados e sabemos de antemão que toda e qualquer situação que nosso cérebro, nosso comportamento realiza baixando a nossa frequência vibratória, acabamos sendo sede de encontros noturnos de irmãos que não têm uma excelente qualidade. Sabemos disso. Portanto, essa qualidade de não dormir, ou dormir pouco, dormir de uma forma inadequada, ou de quantidade ou de qualidade, também nos traz muito perto de irmãos desencarnados de baixa frequência vibratória. Além das doenças físicas, como questões de diabetes, cardiovasculares, problemas conjugais, obesidade, nos tornamos curtos, pequenos em relação à nossa existência. Portanto, fica aí essa informação linda, chamada ciclo circadiano. Quando nós dormimos, nós nos exercitamos, nós vamos trabalhar, nós vamos estudar, nós vamos jantar e nós vamos dormir. Nós chamamos isso de ciclo circadiano. Normalmente, da meia-noite em diante, nós temos o que chamamos de sono profundo. E há vários estudos sobre isso. E daqui a pouco trabalharemos esse entendimento da questão espiritual que nos conecta a essa realidade.
Normalmente ali pelas 6 horas da manhã, nós temos o fim da produção da melatonina e começam os nossos picos de cortisol. Nós precisamos de energia, nós precisamos de movimento, mais ou menos até o meio-dia. Quem quiser pesquisar, pesquise o ciclo circadiano. Ali pelas 14h30 a gente tem uma maior coordenação, entramos na tarde, 17 horas uma eficiência cardíaca, uma força muscular, 18 horas nós já começamos a ter uma maior pressão e 19 horas a temperatura do corpo começa a ficar diferente e lá pelas 21 horas inicia a produção de melatonina, que é o que facilita a produção do sono e do sonho. Vamos lá. É importante que a gente entenda que nós, pela nossa vida agitada, aonde nós temos esse confronto com a tecnologia, nós temos certos vilões do sono. Lembram-se dos nossos antepassados, quando chegava o final do dia, recolhiam a roupa, se recolhiam, né? Lá pelas 5h30, 6 horas já estavam dentro de suas casas, comendo alguma coisa, já para produzir uma qualidade de sono. Nós, pelas nossas tecnologias, o uso da luz, o uso do computador, as televisões, as facilidades, nós temos aí o que chamamos vilões do sono. Então, o uso de aparelhos eletrônicos antes de dormir. Quantos de nós estamos ali olhando algumas notícias não tão confortantes, não tão inteligentes para a nossa condição de espíritos em evolução e nos tornamos pessoas extremamente estressadas e ansiosas por não poder auxiliar aquilo que as nossas redes sociais, que a nossa televisão nos traz como informação. Algumas pessoas ainda utilizam ao término do seu dia a questão da cafeína e do álcool. E isso prejudica demais a qualidade da entrega do nosso sono. Alimentação inadequada, aquelas pessoas que deixam para comer no final do dia, porque já saíram dos seus trabalhos, já saíram das suas rotinas familiares, estão mais, digamos, disponíveis e acabam se enchendo de alguma coisa e essa alguma coisa por vezes também não irá facilitar a nossa qualidade de adormecer e permitir que os eventos necessários, corpo e espírito, venham a acontecer. Portanto, senhores, nós precisamos ter uma rotina de sono, porque na hora do sono nós temos o que chamamos emancipação da alma. Não seria em vão termos essa prática do sono ou do sonho para não ter nenhum motivo. É o momento em que os laços que unem o espírito e a matéria tornam-se muito mais flexíveis. Permitem então esse espírito agir com maior liberdade, enquanto ainda está conectado ao corpo físico através de um laço fluídico. Não sei se alguém já assistiu o filme Nosso Lar 2. É muito interessante, tem vários momentos onde os irmãos, né, que estão fora da órbita terrestre, eles estão conectados por fios de laços fluídicos, o cordão de prata, que é aquilo que nos une entre espírito e matéria, e corpo. O cordão fluídico é o elo entre o corpo físico e o nosso perispírito. Há vários estudos sobre esta questão e essa concepção. E por mais que nos afastemos dos nossos corpos, tenhamos a certeza de que em nenhum momento irá romper esse fio, a não ser que seja a hora do nosso desencarne. E que muitas vezes, por estarmos muito materialistas, por vários motivos, nós ficamos grudados ao nosso perispírito com dificuldade, aonde também o grupo espiritual que nos acompanha precisa trabalhar para que esse rompimento aconteça. Portanto, sabemos que esse laço fluídico, na verdade, é um cordão umbilical que nos une da matéria até o nosso espírito. Seguindo em nosso entendimento, nós temos a lei, né, a pergunta 401 que diz: durante o sono, a alma repousa com o corpo? E o Livro dos Espíritos nos diz que não. O espírito jamais fica inativo.
Durante o sono, os laços que o prendem ao corpo se afrouxam. E desde que o corpo dele não necessite, ele percorre o espaço e entra em relação mais direta com outros espíritos. A próxima questão, a 402, ela diz: como podemos julgar a liberdade do espírito durante o sono? E a resposta do Livro dos Espíritos é: podemos avaliar a liberdade do espírito durante o sono pelos sonhos. Quando o corpo repousa, o espírito tem mais condições de exercer seus dons, tem mais faculdade do que em vigília, tem a lembrança do passado, algumas vezes a previsão do futuro, e adquire mais poder e pode entrar em comunicação com outros espíritos, visitar domicílios, recados para terceiros, premonições e trabalhos mediúnicos. No Livro dos Espíritos, nós temos essa fala que eu acho incrível, que ela diz: os laços de amizades antigos, os novos, reúnem-se muitas vezes diversos espíritos que se sentem felizes por se encontrar. Quantas vezes acordamos de um sonho lúcido, onde abraçamos a mãe desencarnada, ou aquele filho, ou aquele irmão, e nós lembramos de cada palavra, de cada contato, porque na verdade isso de fato existiu. É exatamente neste momento que o espírito procura, e aqui prestem atenção, aquilo que é de real interesse deste ser, com aquilo que mantém a afinidade. Não só quando eu me deito, mas a minha vida como um todo. O que eu frequento? Que ambientes eu utilizo? Que palavras? Que leituras? Aqui eu estou afinado. Esse fenômeno chama-se emancipação ou desdobramento. Então, notem que eu vou buscar os meus pares. Se eu sou uma pessoa que eu estou raivosa, reclamando, estou com muitas invejas, eu vou entrar em contato com realidades e seres desencarnados e outros tipos de seres com pouca luz, que estão com esse tipo de vibração. E às vezes acordo até com muito mais desse mesmo tipo de sentimento. Claro que se eu faço uma oração antes de dormir, claro que se eu estou numa vida regrada, né, se eu estou evitando certas palavras, comportamentos, lugares e situações, é claro que eu também vou ter um tipo de emancipação, de desdobramento tão mais melhor do que aquilo que estamos aqui na Terra. Me recordo de um dirigente de uma casa que iniciei os meus estudos, que ele dizia: ao fechar os olhos, combinem com seu mentor. Vão para as salas de estudo, vamos estudar, vamos buscar informação, mas, quando se assim quiser, se coloque à disposição da espiritualidade maior para trabalhar durante o sono. Os espíritos trabalham durante o sono, sim. Muitos de nós somos recrutados, principalmente quando há as grandes tragédias. O espírito, então, será atraído para regiões e companhias que estejam harmonizadas e sintonizadas, através de ações, pensamentos, instruções e desejos. Por isso que nós temos que ficar muito atentos ao que rola no nosso dia a dia, como palavras, inspirações, sentidos e sentimentos, impulsos dominantes, porque nós podemos ou subir ou se degradar mais, inclusive durante o sono. A vida vira de cabeça para baixo de um tempo para o outro, porque de repente eu estou nervoso, de repente eu estou irritado, eu estou sentindo uma pessoa não merecedora de nada, me torno vítima. E esse tipo de situação me leva para as esferas espirituais, que são as subdivisões vibratórias do mundo dos espíritos, que estão para a vida extrafísica, assim como os continentes e outros ambientes. Portanto, há várias esferas que podemos visitar. Plano superior, plano inferior, e cada um deles com as suas devidas camadas até a órbita terrestre. Qual é a importância, portanto, dessas experiências espirituais no sono? O desdobramento ele te oferece oportunidades para qualquer um de nós
vivenciar experiências no mundo espiritual, aprender e evoluir espiritualmente, se assim você desejar. Se assim a gente querer, pedir e entender que é merecedor e que precisa. Nós temos maior conexão com a espiritualidade. Nós aprendemos a fazer o nosso desenvolvimento mediúnico, através onde o médium se desliga do corpo físico para receber informações mais sutis. Mas nós precisamos entender que há preocupações e cuidados. O retorno ao corpo nunca aconteceu com você de estar dormindo e no meio do sono você acorda com aquele ímpeto de que está caindo? Foi um retorno rápido ao seu corpo, muitas vezes atrelado a um medo, muitas vezes atrelado pelo desconhecido. Há relatos de dificuldade de pessoas retornar ao corpo, associados a problemas de saúde pré-existentes ou situações dessa desencarnação natural. Portanto, há muitos detalhes que nos prendem a uma situação do retorno ao corpo. Sabemos também que muito perto da órbita terrestre há uma camada de espíritos não muito evoluídos, irmãos que necessitam aumentar a sua frequência vibratória, irmãos que têm desencarnes violentos ou outras situações que por estudos mediúnicos sabemos que precisam ser resgatados. Quando entramos nessa órbita e não estamos conectados com a presença do maior, podemos estar recebendo essa influenciação com espíritos negativos e, inclusive, encontro com os nossos obsessores. Portanto, precisamos de equilíbrio e proteção. É recomendado que mantenhamos a noite, não importa se acabei de ter uma discussão com meu marido, com meu filho ou com alguém, eu preciso, na hora do sono, resgatar a minha serenidade, buscar a ajuda dos meus mentores, buscar estar conectado com energias mais elevadas durante o processo do desdobramento. Nós temos para a ideia de alguns psicólogos, psicanalistas, a ideia de que o sonho normalmente está ligado com aquilo que estamos vivendo no momento, né? Para alguns acredita que é a expressão disfarçada de alguns momentos que estamos vivendo, são revelações. As especulações da psicanálise e da psicologia nos diz, Carl Gustav Jung, a função geral do sonho é tentar reestabelecer a nossa balança psicológica, produzindo um material onírico que reconstitui de material sutil o equilíbrio psíquico total. É o que chamamos de função complementar ou compensatória dos sonhos na nossa constituição psíquica. É como se na hora do sonho eu pudesse estruturar, ter respostas, ter soluções para aquilo que eu estou passando na minha encarnação. Muitas pessoas nos perguntam sobre sonhos recorrentes, que revelam questões emocionais ou conflitos não resolvidos na vida do sonhador. Um sinal do subconsciente tentando te chamar a atenção para medos, ansiedades ou desejos profundos que precisam ser enfrentados. E nós, caminhantes da luz, precisamos estar atentos a essas questões. Nada é por acaso e tudo tem uma simbologia. A interpretação destes sonhos podem variar, mas geralmente envolvem considerar o contexto do sonho e a conexão com a vida desperta deste indivíduo. Portanto, senhores, o sonho na doutrina espírita, nós podemos afirmar, trazida por Allan Kardec, nos primórdios do espiritismo, os sonhos são consequências das interferências, das preocupações do nosso estado acordado, do nosso estado de vigília, dos desejos do estado de vigília, das disposições orgânicas, das lembranças de vidas passadas, das atividades que o espírito durante o sono e das intuições quanto ao futuro. Então nós precisamos entender que como espírito e como corpo, precisamos preparar a nossa parte orgânica. Depois das 23 horas, evitemos comer qualquer coisa muito sólida,
para que nós possamos ter uma digestão mais leve. O corpo está parando, eu preciso desacelerar. Então, refeições mais leves, já vamos acomodando o nosso corpo, vamos avisando ao corpo que o nosso espírito estará em desdobramento. É claro que se pudermos evitar as telas, no mínimo 30 minutos antes, colocar ou uma bela música, uma bela leitura, ou simplesmente permanecermos em silêncio, já nos conectarmos com as nossas intenções maiores em relação a esse período de exercício de desdobramento também. Portanto, gente, na questão espiritual, abram o Evangelho, abram as preces, que as preces não sejam somente de momentos onde eu estou fazendo as minhas referências de praticagem na casa, onde eu vou ser atendido ou estou atendendo alguém. A prece nos serve como início de dia e como final, justamente para que possamos criar essa blindagem áurica e esse entendimento desse canal, desse tubo de conexão com a espiritualidade maior. Há pessoas que dizem que existe a higiene do sono. O que significa isso, né? Dormir e acordar todo dia, ou mais ou menos no mesmo horário, que é o que nós chamamos de rotina dos sonhos. Lembre-se de deixar o quarto escuro. Aquela luzinha vermelha lá do teu computador ou da tua televisão que está em stand-by, ela pode prejudicar o nervo óptico e impedir que tu tenha uma total imersão, né? Onde sempre nós temos que ter entendimento de que estacionaremos o nosso corpo e permitiremos que o nosso espírito se liberte dessa limitação e que possa então buscar novos entendimentos. É importante entender, de novo, repetimos, a questão da alimentação mais pastosa, mais líquida. Quem é que lembra da avó colocando uma xícara de leite, um chá de cidreira, chá de camomila, que são os fitoterápicos que a terra tão saborosamente e inteligentemente nos oferece como soníferos naturais. Quantos de nós, meus irmãos, estamos atrelados a comprimidos para dormir, comprimidos para lembrar, comprimidos para acordar, para fazer exercício, acreditando que o nosso corpo ele já não tem mais condições. Portanto, lembrem-se, o nosso corpo ele precisa ser treinado, ele precisa ganhar esta permissão. Né? Portanto, nunca esqueçam. Nós temos algumas coisas acontecendo hoje em dia que elaboram muito a questão energética da Terra, e a gente sabe, nós estamos num momento onde precisamos estar muito atentos. Tá? Está havendo uma comoção planetária, estamos vendo guerras, estamos acontecendo situações onde nós não entendemos muito bem a questão climática. Portanto, tudo aquilo que para nós era tão comum, tão normal, tão confortável, hoje já não temos mais. Na mesma semana temos o frio, o calor extremo, chuvas intensas, como se tudo estivesse de alguma forma descontrolado. E isso nos afeta. E aí algumas pessoas nos perguntam sobre os ataques energéticos que temos ou durante o sono ou durante a vigília. E isso acontece, irmãos, justamente porque baixamos a nossa frequência vibratória e impedimos de ter um final de dia tranquilo, estacionando o nosso corpo e permitindo desdobramento sincero, carinhoso, gentil. E quando a gente sabe que cumpriu um dia bom, o que é isso? Qual é o ritual do dia bom? O que significa o protocolo de um dia bom? Aquele dia que você acordou em conexão, que você agradeceu, onde você entendeu que a gratidão, irmãos, ela faz com que nós criamos uma capacidade de ser generosos, de ser gentil. Chico Xavier dizia, sem caridade não há salvação. E tudo isso entrega para o nosso corpo e posterior para o nosso sono, para o nosso sonho, elementos químicos para que nós possamos repousar. É importante que a gente entenda que durante o nosso sono,
né? O espírito que sai do corpo se mantém em contato com espíritos. E de novo eu repito isso porque é importante. Eu me recordo o falecimento de meu pai e eu o encontro num dos meus sonhos e ele estava como se fosse numa redoma de vidro. E eu queria falar com ele, mas não saíam palavras de nossas bocas, nem dele e nem minha. Mas eu o via bem, como se ele estivesse mais limpo. E eu acordo daquele sonho com uma sensação gostosa de poder ter reencontrado meu pai. Ao perguntar para os nossos professores dos estudos mediúnicos, o que eles me disseram foi isso: ele ainda não está preparado. Cada um de nós tem um tempo dentro desse processo todo. Então, no meu sonho, eu tive o mérito, o crédito de poder reencontrá-lo, mas ainda não era o tempo nem o momento de conversarmos. Portanto, é importante entender que se nós, livre-arbítrio, quisermos chamar no nosso sono os nossos guias, os nossos amparadores, o nosso mentor, para que possamos entender aquilo que muitos de nós ainda não enxergam em relação ao nosso dormir e sonhar, para que eles possam nos inspirar, para que eles possam nos conduzir. Muitas vezes nós queremos algo, eu quero ver alguém, eu quero falar com alguém, eu quero ter contato do meu filho que lutamos como família, que perdemos na Terra. E, na verdade, às vezes, para chegar nesse nível de entendimento, tanto o nosso familiar desencarnado quanto nós precisamos de uma outra frequência vibratória. Portanto, todos que vêm até o nosso encontro, quando assim pedimos e solicitamos, eles nos inspiram bons pensamentos, comparecendo durante o sono, nos deixando muito protegidos. Tu vai sentir um calor, um cheiro, uma sensação de que tu estás com um edredom magnético. Nós chamamos isso de autoridade espiritual. É porque nós pedimos isso, né? Para prevenir que não nos mostrem nada que ainda não possamos entender. Cada um de nós tem uma escalada na jornada evolutiva. Depende muito dos estudos e depende muito do coração, das nossas ações e da nossa caridade. Portanto, sabemos que os espíritos guardiões estão nos cercando a todo instante. Nunca pensemos que dormimos só, que sonhamos só e que vivemos acordados só. Então, antes de dormir, faça aquela sua prece para o seu guia espiritual, que ampare o teu sono e te conceda energias e forças para o dia. Gosto muito dessa oração que fala: Senhor, cobre-me com teu manto de proteção nessa noite. Afasta todo mal, toda perturbação, toda inquietação no meu coração. Coloca teus anjos ao redor da minha casa e da minha família. Guarda nossos corpos, nossas mentes e os nossos sonhos. Em ti estamos seguros. Amém. E é dessa forma que nós encerramos essa fala, agradecendo aos irmãos maiores de luz e a cada um de nós que irá assistir, que se sinta confortado, curioso para entender mais preparado para ter uma boa noite de sono e possamos em vigília estarmos atentos àquilo que o nosso corpo como matéria exige para uma boa qualidade. Desejar eu agradeço a cada um, ao meu guia e mentor e a todos que fizeram com que esse canal aconteça e faça chegar até você estas informações.